Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou com muita saudade de todos vocês. Esse período foi um período muito corrido para mim, eu estava com muitas coisas para colocar em ordem, em dias. Eu comecei a trabalhar, né? As aulas voltaram a ser presenciais, então muito corrido, muito planejamento, muitas coisas para organizar nesse período, além também da correção do meu livro, porque tem um processo de correção que está sendo um processo demorado, mas graças a Deus já está finalizando. E se você quer adquirir o meu livro, que fala sobre a depressão e os caminhos, que fala o livro Caminhos para a Cura da Alma, que fala sobre a cura para a depressão. Você pode estar fazendo pedido aqui na... Eu vou colocar aqui o grupo, né? Eu vou colocar aqui o grupo, que é o grupo para quem quer... esse grupo é para quem quer adquirir o livro, tá certo? E lá eu falo e tiro todas as dúvidas. Eu criei o grupo porque fica mais organizado, porque meu celular é muito cheio, tem muita coisa, tem grupos de oração, tem grupos de escola, tem grupo das escolas que os meus filhos estudam, tem os grupos que os meus filhos participam na escola, tem os grupos das escolas das crianças. Então, assim, são muitos mesmo. Então, são muitos Então são muitos grupos que tem no meu celular. E isso causa, assim, E isso deixa o meu celular muito cheio e às vezes acaba eu não vendo todas as mensagens que chegam no meu celular. Então, para que isso não ocorra, eu fiz um grupo específico para quem quiser fazer pedido de livro. Para quem se interessar em fazer pedido dos livros, tem esse lugar específico. Eu fiz esse lugar específico somente para isso, tá certo? Então, nós não vamos ter esse problema. Então, assim, se você quer adquirir esse livro, se você quer ajudar alguém que tem depressão, que está passando por um momento difícil, que não sabe como agir, que não sabe o que fazer, esse livro ele vai trazer muitas coisas muito importantes que vai ajudar muitas pessoas, porque foi o processo da minha vida. O meu testemunho mais forte é relacionado à depressão, porque eu fui uma pessoa muito depressiva, eu já contei aqui no canal, mas o Senhor, Ele me libertou de toda a depressão e eu conto todos os passos, eu falo muito nesse livro sobre esse processo que eu passei e tento também ajudar pessoas que passam por esse processo. É claro que as pessoas também têm que fazer sua parte. No livro tem no livro tem receitas importantes a serem seguidas e cumpridas. Se a pessoa não fizer, não vai resolver. Ela tem que fazer realmente. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo impossível praticamente, mesmo muitas vezes sendo impossível, porque muitas coisas para quem tem depressão é impossível de fazer, gente. Até mesmo tomar um banho. Quando estamos com depressão, a gente fica muito debilitado. Então, muitas coisas pra gente é um obstáculo, é difícil, mas não é impossível, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que eu amo esse tema. É minha visão quanto a esse assunto. Eu já estudei sobre esse assunto e a minha conclusão é essa. E eu quero passar para vocês porque quando Deus me traz algo, uma mensagem ao meu coração, uma palavra revelada, né, ao meu coração, eu quero transmitir para as pessoas aquilo que Deus trouxe para mim. E eu já falei um pouco em alguns vídeos, assim, um pouquinho, já pincelei em alguns vídeos sobre esse assunto, mas hoje eu vim falar especificamente sobre ele, tá bom? Nós vamos nos basear no livro de Efésios, o capítulo 5, e o verso vai ser o verso 15, que diz assim:
no livro de Efésios, o capítulo 5 e o verso 17 diz assim: Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, né? Gente, nós temos que compreender. Aqui o verso fala que nós temos que procurar compreender a vontade do Senhor. Nós que queremos agradar a Deus, nós que somos cristãos, que professamos o nome do Senhor Jesus, nós temos que buscar entender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? E eu vou falar hoje sobre a vontade do Senhor e a permissão de Deus. Gente, isso é algo muito importante para a gente entender. Para a gente entender a diferença da vontade do Senhor para a permissão do Senhor. Então eu falo para vocês que Deus criou o mundo, né? E todas as coisas que há no mundo, Deus criou perfeitas. Né? Deus fez tudo perfeito. O pecado trouxe imperfeição para a criação de Deus. Sim. E Deus, ele deu para cada um de nós um livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio é a livre escolha que nós temos de decisão. Nós não somos forçados a servir a Deus. Gente, esse barulhinho é um barulho da chuva, viu? Tá chovendo bastante aqui e esse barulhinho gostoso é o barulho da chuva. Então, nós recebemos de Deus o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, como eu falei aqui, são as nossas escolhas. Nós não somos forçados a servir a Deus. E Deus, ele não quer, e Deus mesmo não quer que ninguém o sirva, né, por obrigação. Ele quer que nós o sirvamos por amor, né? E isso é algo muito interessante. Esse livre-arbítrio, gente, que nós recebemos de Deus, é a escolha que nós temos de servir a Deus ou não, de fazer algo certo ou errado, de cumprir a palavra de Deus em nossa vida ou não, de ser pessoas boas ou não. Nós escolhemos. Deus jamais vai nos tratar como robôs. Deus, ele não nos fez como robôs que nos manipula, né? Nos coloca num lugar, nos coloca no outro, nos leva para a igreja, nos traz para casa, porque essa é a vontade de Deus, que nós o sirvamos, que nos faz o servir, né? Não. Deus, ele não nos manipula dessa forma. Gente, Deus, ele quer tudo por amor. E ele deu isso para nós. A escolha entre o sim e o não, né? E nós temos que ter a sabedoria de entender qual é a vontade de Deus e qual é a permissão de Deus. E a permissão de Deus se configura, gente, em Deus fazer um mundo em que... E a permissão de Deus se configura em que Deus criou um mundo com... E a permissão de Deus se configura em que Deus criou um mundo com o livre-arbítrio, né? Nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. A natureza que Deus criou, ela segue uma ordem de Deus, uma ordem específica de Deus. E a natureza, ela não desobedece a Deus. Nós, seres humanos, desobedecemos a Deus. Eu posso perguntar aqui para vocês. Vocês já viram o sol falar assim: hoje eu não vou aparecer, porque eu não quero, né? Não. A gente nunca viu a terra falar: hoje eu vou ficar parada, porque eu não quero dar o giro. Não. Então, gente, a natureza, ela é obediente a Deus. Ela foi criada para obedecer a Deus. E o interessante é a gente entender que toda a natureza, ela segue uma ordem específica de Deus e ela cumpre essa ordem todos os dias. Nós, seres humanos, decidimos, o pecado, ele trouxe
Gente, e vocês podem falar, não, Célia, mas o livre-arbítrio, ele foi... E muitos podem dizer assim, não, mas o livre-arbítrio foi dado por Deus. Mas muitas pessoas podem dizer assim, não, mas o livre-arbítrio só veio depois do pecado. E eu falo pra vocês que não. Deus deu o livre-arbítrio para Adão antes do pecado. Deus falou para Adão que ele poderia usufruir de todo o jardim que tinha ali. Menos, Deus falou que Adão podia usufruir ali do jardim, né? De todas as coisas que estavam ali no jardim, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali. Então Deus deu o livre-arbítrio, que ele poderia desobedecer a Deus, como ele poderia escolher não desobedecer a Deus. Essa é uma questão de escolha. Isso nós falamos que é o livre-arbítrio, é a escolha. Então a escolha ela foi dada antes do pecado. Deus ele quis nos criar pessoas livres e não presas. Nós somos pessoas livres. O livre-arbítrio ele é algo maravilhoso, mas ele tem que ser algo que deve ser usado com sabedoria. E essa sabedoria nós devemos buscar em Deus, pois o verso fala que nós devemos buscar saber qual é a boa vontade de Deus. Esse verso fala que nós devemos buscar saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para sua vida? Será que Deus quer algo ruim para sua vida? Os seres humanos têm a tendência de falar assim: nossa, aconteceu um acidente ali, morreu uma criança, morreu a mãe também. Foi porque Deus quis. Gente, e aí, essas palavras, elas não foram ditas com sabedoria, pois não é vontade de Deus que uma mãe e uma criança morra em um acidente. Mas isso é a permissão de Deus. Por isso que tudo que acontece na terra é pela permissão de Deus. Porque a permissão de Deus é Deus permitir que o mundo ele siga, né? Essa permissão de Deus é a permissão que Deus dá para nós seres humanos viver aqui na Terra. Então, se nós pegamos um carro e se nós saímos nele em estrada, pode acontecer um acidente. Sim, pode acontecer um acidente. E podemos morrer? Podemos morrer. Eu tive uma amiga que era uma grande missionária de Deus, uma mulher de Deus. E ela vinha para a inauguração da igreja. No caminho, o carro capotou. E ela morreu na hora. E eu digo para vocês que há uma permissão de Deus. Por quê? Porque, gente, o carro, ele estava... o carro não foi feito manutenção. O carro, ele estava cheio de problemas. E Deus deu um sonho para uma das moças que vinham no carro, porque vinham várias pessoas que iria acontecer esse acidente. Então, Deus até trouxe essa revelação para que eles não viessem nesse dia. E ela, a moça que teve o sonho, ela não veio, né? Ela ficou assustada e ela não veio. Ela tentou, ela contou, mas as pessoas relevaram, não acreditaram, né? É só um sonho. E aconteceu o acidente. E aconteceu o acidente, gente. Não foi uma desobediência também. Porque um sonho pode ser um sonho revelador, como pode também não ser um sonho revelador, né? Principalmente para quem não tem discernimento, é difícil entender se um sonho é uma revelação de Deus, né? Tem que buscar o entendimento de Deus, tem que buscar a sabedoria de Deus. E aconteceu o acidente. Então, assim, não foi culpa deles que estavam lá. As pessoas que vieram, elas sofreram um acidente. Muitas pessoas, umas 20 pessoas passaram pelo acidente. E Deus, ele deu o sonho para uma irmã que estava no carro, mas infelizmente muitos, acredito que nem souberam desse sonho e vieram também. E o carro, gente, depois que foi feita a perícia, descobriram que o carro estava cheio de problemas, né? O carro não tinha sido feito revisão, estava com um monte de problema. Então, existe, gente, uma permissão que é essa permissão para que as coisas aconteçam, né, aqui na Terra. Deus, ele dá esse livre, Deus, ele criou a permissão para que as coisas aconteçam, porque Deus, ele é tão poderoso, tão grandioso, que se ele não criasse a permissão, as coisas, se Deus não criasse a permissão,
essas coisas não aconteceriam. Mas debaixo da permissão de Deus, acontece, gente, porque Deus, ele é Deus bom, ele não quer que nada aconteça. Mas o pecado, ele veio ao mundo para trazer o lado ruim, as coisas ruins a essa terra. Então não é vontade de Deus que uma criança passe fome. Não é vontade de Deus que você esteja com problema no seu casamento. Não é vontade de Deus que os seus filhos estejam afastados da presença de Deus. Muitas pessoas falam, não, é um processo que Deus está querendo que eu passe. Deus quer que eu passe, mas não é Deus que quer que você passe. Há uma permissão de Deus. Porque Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que se ele não colocasse a sua permissão, nada aconteceria, né? Mas o pecado, ele veio trazer as coisas ruins a essa terra. O pecado trouxe as coisas ruins. A permissão de Deus é para que tudo aconteça, é para que as plantas produzam os seus frutos, é para que nós venhamos também ter os nossos filhos, é para que a terra, ela gire, é para que o sol esteja todos os dias ali, né, iluminando a terra, e esse processo de dias e noite aconteça, é para que o mar obedeça à ordem de Deus, é a permissão de Deus para todas as coisas. E o pecado trouxe o lado ruim da permissão. Vocês entendem? Vocês entendem o que eu quero falar? O pecado, ele trouxe o lado ruim dentro da permissão de Deus. Então, dentro dessa permissão de Deus, o pecado veio estragar. Ele veio trazer as coisas ruins, que eu posso muito bem pegar uma moto e sair com ela sem capacete e acontecer um acidente. E naquele momento ali, que Deus o livre, né, gente? Eu quebrar uma perna. Será que Deus queria que eu quebrasse uma perna? Eu que faço a obra de Deus sempre, gente. Estou sempre fazendo a obra de Deus. Preciso das minhas pernas. Será que Deus queria que acontecesse isso comigo? Com certeza Deus não queria, porque Deus é amor. Mas a permissão de Deus na terra e o pecado que veio estragar as coisas belas que Deus criou, traz todas as catástrofes e tudo aquilo que acontece. Ah, Célia, mas a natureza, ela não obedece a Deus, porque acontece que muitas vezes há uma enchente, né, e aí mata muitas pessoas, as cidades ficam inundadas e acontece um caos, sabe? Há um deslizamento de morro e soterra casas. Gente, e nós entendemos que tudo isso acontece também pela desordem na terra, o pecado. E eu digo para vocês que se o homem ele desmatar as margens de um rio, vai acontecer algo, vai acontecer. Um efeito ao contrário daquilo que era o propósito de Deus. Se o homem jogar lixo nos rios, vai acontecer algo vai acontecer algo ruim depois que vai nos prejudicar. Se pessoas fazem casas perto de morros que são totalmente problemáticos, uma hora, gente, esse morro pode deslizar e cair. Por isso que a defesa civil vai lá e fala para as pessoas saírem. E muitas pessoas não saem e os morros muitas vezes deslizam. E o próprio pecado trouxe também essa desestrutura para a natureza, né? Porque quando o homem faz algo, a natureza responde de uma forma negativa, por causa da ação humana, gente. Tudo é a ação humana. Então, esse foi o vídeo que eu quis falar para vocês. Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer na catástrofe, Deus não quer que crianças morram de fome, Deus não quer que coisas ruins aconteçam. Mas as nossas escolhas serão decisivas em tudo que acontece nesse mundo. Então vamos agir com sabedoria e tentar entender qual é a vontade de Deus para sua vida. E a vontade de Deus para sua vida é que você seja feliz, é que você seja realizado, é que você alcance os seus objetivos, é que sua família esteja na casa de Deus, é que você seja uma pessoa próspera, é que você seja uma pessoa abençoada. Então essa é a vontade de Deus, porque Deus te ama. Saiba disso. E saiba que se você escolher o bom caminho de fazer a vontade de Deus, as coisas que agradam a Deus, pedir sabedoria a Deus, discernimento nas suas decisões, com certeza, tudo será diferente.
Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.